Nós vamos falar nessa noite sobre um tempo que ficará marcado. Um tempo que ficará marcado. A palavra que veio a Amós, um dos profetas menores, nem por isso menos importante, que veio em visão a ele nos dias do rei Uzias, rei de Judá, e também de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nós vemos aqui a respeito de um terremoto que houve no reinado do rei Uzias, um terremoto que sacudiu Jerusalém e as pessoas ficaram completamente em pânico. É assim que Amós ele marca o início do seu ministério. Diz que 2 anos antes do terremoto. Quem era Amós? Ele mesmo se diz aqui como entre os pastores de Tecoa. E ele não era um profeta tradicional, não era filho de profeta, não tinha um treinamento de profeta, mas quando o rei Amazias tentou expulsá-lo e disse que ele deveria deixar aquela região, ele respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Diferentemente de alguns profetas, como Isaías, que era um grande estadista, que visitava a corte, Amós era um homem simples, como na sua linguagem, ele era um colhedor de figos, uma propriedade rural, era um pastor e homem da natureza, que deixou-se abalar por um terremoto que marcou a sua vida, tanto que ele inicia o livro falando desse terremoto nos dias do rei Uzias. Uzias foi um grande rei que fez a maior parte do seu reinado da melhor forma possível, mas como invadiu a competência da vida religiosa, tentando agir no templo, acabou ficando leproso. Mas, de modo geral, Uzias foi um grande rei e foi nos seus dias que Amós viveu. E o povo, naquele tempo, marcava o calendário, sempre marcou o povo de Israel a partir da saída do Egito, quando foram livres do Egito. Entretanto, existem alguns fenômenos que marcam a existência do ser humano. Para Amós, esse terremoto foi marcante. E ele, sendo um homem simples, ele usa aqui, logo no começo desse livro, 2 coisas que chamaram a sua atenção. Primeiro, esse terremoto, e diz também, faz uma comparação do Senhor como um leão, diz: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á do cimo do Carmelo. Logo de início, ele percebeu também que Deus exerceria juízo, não só nas planícies, nos prados, mas até o alto do Carmelo, o cimo do Carmelo, que era um dos montes mais altos daquela região. Isso mostra que haveria uma crise tão intensa, uma crise como nós estamos vivendo hoje, num certo sentido. Porque abrangia nações, no caso, nações circunvizinhas, e Deus exerceria juízo com algumas nações cruéis, e também entre o seu próprio povo, porque, na verdade, eles estavam distanciados de Deus, havia muita ganância, havia suborno. Ele disse: ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Eles não estavam respeitando sequer
o dia do Senhor. Eles queriam que o sábado terminasse logo para que eles pudessem exercer a sua prática comercial. E Deus tinha dito, inclusive, a eles o seguinte: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo e tomais suborno e rejeitais aos necessitados na porta. E, na verdade, Deus não aceitaria, inclusive, os louvores e o culto por causa da pecaminosidade do povo. Ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. E, na verdade, esse livro mostra exatamente como se fora um terremoto. Aquelas coisas que haveriam de cair e aquilo que haveria de permanecer. Deus restauraria o seu povo e os colocaria numa terra de onde jamais seriam tirados. Nós estamos vivendo também um tempo de terremoto, num certo sentido, sentido figurado, quando há um abalo religioso, sanitário, econômico, e acreditamos que é um tempo que vai ficar marcado para sempre. Assim como na vida daquele homem simples, aquele terremoto marcou aquele tempo da sua existência, da sua história, inclusive assinalou o início do seu ministério profético, muito embora ele não fosse formalmente um profeta preparado, mas ele tinha consciência da sua vocação e do estado miserável que estava o povo de Deus. E ele disse: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do restante de Israel. Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, para nós, esse fenômeno da natureza que foi marcante na sua alma de um homem do campo, nós também marcamos algumas datas. Existe uma maneira geral de marcar datas. Há mais de 20 séculos nós estamos falando sobre o Anno Domini, uma expressão latina que marca, utilizada para marcar os anos seguintes ao ano 1 do calendário comumente utilizado no Ocidente, que é o calendário cristão ou da Era Comum. Assim, o nosso calendário carrega a figura de Cristo. É uma coisa impressionante o nome de um homem marcar a história da humanidade em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, esse homem para nós é Deus. Jesus Cristo é Deus. E nós podemos ver o seu magnetismo e por que ele é colocado para dividir os tempos. O magnetismo de Cristo no seu caráter, na sua personalidade, a sua pessoa. Ele disse: quem de vós me pode acusar de pecado? No seu ensino, muitos se admiravam da sua autoridade porque ele não ensinava como os escribas, mas como quem tem uma autoridade, e também as suas realizações. Poder sobre a natureza, sobre as enfermidades e poder sobre os espíritos malignos. Então, Jesus Cristo, ele marca a história e é a maneira geral, a maneira comum de nós dividirmos a história da humanidade. Mas existe uma maneira particular, muito pessoal, de nós dividirmos as épocas das nossas vidas. Como dissemos, para Amós foi um terremoto que marcou aquele tempo. E nas nossas vidas, nós podemos também identificar, através da nossa biografia, da nossa história pessoal. Há um exemplo de pessoa que contou a seu filho José, chamava-se Jacó, o grande patriarca. Ele viveu muitos anos e lúcido, e no ocaso da vida, prestes a morrer, ele conta ao seu filho alguns fatos marcantes. Ele diz lá no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 8, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou.
o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Será que não houve algum outro acontecimento marcante na vida de Jacó antes desse relato? Com certeza aconteceram muitas coisas, mas nada tão impressionante, tão marcante que o encontro que ele teve com Deus, aqui que ele narra para o seu filho. Na verdade, era um segundo nascimento. Há 2 dias importantes na vida do cristão: o dia do seu nascimento físico e o dia do seu nascimento espiritual. No caso de Jacó, o que marcou a sua vida foi o seu encontro com Deus, quando Deus lhe apareceu e o abençoou. Esse encontro com Deus é chamado novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos que ele teria que nascer de novo. É uma experiência vinda do alto. Naturalmente, Nicodemos não entendia isso, embora fosse um mestre religioso. E Jesus diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Mas Nicodemos entendeu o significado de um nascimento espiritual. O cristão, ele nasce 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. O ímpio nasce apenas fisicamente. E então, o ancião Jacó, ele salta para uma outra data particular que era marcante, ou que foi marcante na sua existência. O dia em que seu coração foi quebrado. Ele mesmo narra, dizendo: vindo eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho quando ainda ficava um pequeno espaço da terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Então, dentre tantos acontecimentos marcantes na vida de Jacó, esses que ele deixa aqui no final da sua vida, o encontro que ele teve com Deus e quando ele teve que sepultar a sua esposa. Na vida dos profetas também aconteceram algumas coisas que marcaram o calendário da vida deles, de uma forma pessoal. Deixemos, por exemplo, que o profeta Isaías fale de um dia marcante ou de um ano marcante na sua vida. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías havia colocado a esperança no rei Uzias, que na verdade tinha sido um grande rei, mas a morte de Uzias fez com que Isaías ficasse sem chão, assustado com o futuro do seu povo, e ele aprendeu naquele ano a não colocar as suas expectativas em pessoas, por mais poderosas que possam ser, mas colocar a sua confiança em Deus. Diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele descreve aqui a sua visão. Na verdade, não era mais o rei que estava no trono. O rei havia deixado o trono, mas agora quem estava sentado naquele trono era o Senhor. Nós vamos aprender a colocar toda a nossa confiança, a nossa expectativa em Deus. Ele é soberano. Peçamos ao profeta Ezequiel que fale de um acontecimento que marcou também a sua vida, o seu tempo. E com certeza foi um dia que ele, no cumprimento do seu trabalho, um dia normal, aconteceu algo que machucou o seu coração. Ele poderia ter aberto de uma forma mais clara, mas ele foi muito breve, muito sintético. Mas se tivesse feito, nós saberíamos a dor que inundou o coração do profeta naquela ocasião. Ele disse: eu falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Apenas esse simples relato que nós podemos ler, entre linhas,
o que significou para o profeta Ezequiel, o grande profeta Ezequiel, e com certeza isso marcou também o seu calendário. Eu preguei de manhã e à tarde morreu minha mulher. Deixemos que Oséias também conte um pouco da sua experiência. E ele viu o seu próprio lar desmoronar, porque sua esposa Gomer era infiel, e ele aprendeu através dessa infidelidade que Deus é fiel, que Deus é misericordioso. E aprendeu de uma maneira dramática essa lição preciosa sobre a fidelidade de Deus. Assim como Amós teve um dia que o impressionou, aquele terremoto, assim como Jacó teve aquelas datas que marcaram também a sua vida, o seu tempo, nós vemos que cada um dos profetas também teve algum momento especial que marcou a sua existência. Nós temos datas assim também. Há coisas que abalam tanto que nós dividimos antes e depois daquela ocasião, daquele evento. Não precisa ser necessariamente um problema de saúde física e mental, embora seja um problema sério, problema de saúde. Às vezes, uma grande perda de um ente querido, um familiar, um amigo, ou um grande erro, uma tolice que cometemos, que poderá nos acompanhar a vida toda. Então, sempre todos têm alguma data aqui, algum evento que vai marcar a sua existência. Quando Amós disse 2 anos antes do terremoto, significa que houve um tempo que foi um tempo de estabilidade, que foi um tempo de tranquilidade. E nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades, com esses eventos que marcam a nossa existência, que marcam o nosso tempo. Como temos aprendido a viver nesses dias, como dissemos, de uma crise que implica num abalo econômico, num abalo que vem trazendo, inclusive, problemas de doenças mentais e tantas dificuldades. Nós temos que aprender a lidar com datas e com acontecimentos. Primeiro, devemos aprender a nos livrar da tirania que essas datas exercem sobre nós ou possam exercer. Não devemos deixar que elas obscureçam as nossas vidas, que esgotem as nossas energias. Não permitir que essas experiências desastrosas dominem o nosso horizonte. Há muitas dores que já foram vencidas, e nós não podemos ficar reféns de situações ou mesmo de pessoas. O que ocupa o nosso pensamento tem muita influência sobre nós. É por isso que a Escritura nos ensina a trazermos à memória aquilo que nos pode dar esperança. Trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Mas, infelizmente, nós fixamos mais nas ofensas que nas bondades. Lembramos mais da disciplina de Deus que da sua compaixão. Mas somos instados pela palavra de Deus a pensarmos realmente na bondade do Senhor. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aqui o salmista vai enumerar grandes benefícios de Deus para conosco. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Há um hino que cantamos das nossas igrejas, que nos relembra os benefícios de Deus, chama-se Conta as Bênçãos, as muitas bênçãos. Apenas uma estrofe diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, ao lidar com as datas, com os acontecimentos, nós devemos fixar também
muito mais nos anos de estabilidade, não nos dias dos terremotos, das tragédias, não na disciplina de Deus tampouco, mas também na compaixão de Deus. Nós temos dois exemplos de pessoas que capitalizaram as adversidades. O exemplo de José e o exemplo perfeito de Cristo. José, quando adolescente, sofreu a maldade dos seus irmãos de maneira brutal, inclusive com violência, mas quando homem feito, chegou a entender o seu lugar na história do povo de Deus. No encontro com seus irmãos, agora amedrontados pelo mal que haviam feito no passado, José disse a eles: agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então nós vemos o decreto permissivo de Deus, para que José passasse tudo pelo que passou. Ele foi fiel na pobreza, foi fiel na luta contra o sexo, foi fiel diante de todos os fatos, na riqueza, e ele entendeu realmente que Deus agiu na sua história pessoal e na história da humanidade. E o exemplo de Cristo é o exemplo maior, que ele teve também suas datas difíceis, acontecimentos, quando a cruz foi se tornando mais real, mais próxima para ele, e ele entendeu que deveria padecer e deveria morrer, mas aquelas sombras do plano do Pai, ao invés de abatê-lo, ao invés de prostrá-lo, inspirou a sua existência. E ele, movido por um senso de urgência, ele procura fazer a vontade do Pai e ganhou a alegria que lhe estava proposta, e ganhou para seus irmãos, para todos nós, uma herança eterna. O profeta Isaías, falando do sofrimento de Cristo e também da sua recompensa, ele diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qualquer data escura na memória, no nosso calendário, deve nos levar ao pensamento de que há um propósito na nossa vida. Tudo neste mundo tem uma finalidade, tem um propósito. Será que as nossas vidas também não teriam uma finalidade, não teriam um propósito? E o problema trágico da existência é nós nos lembrarmos dos terremotos e esquecermos os tempos em que pisamos terra firme. A nossa memória de todas as faculdades é a que menos sensitiva em referência à proporção das coisas. Nós ficamos, às vezes, em coisas que não deveríamos permanecer. E não nos lembramos que Deus tem dado o brilho do sol a cada dia, as estrelas na noite. Então, nós temos que seguir à frente e aprender os benefícios que colhemos nos tempos de terremoto. É claro que foi uma questão literal, autêntica para Amós, mas também a sua vida foi um verdadeiro terremoto. E Deus rugiu como um leão. Amós era do reino do sul, de Judá, onde era a capital de Jerusalém, mas ele foi chamado para pregar no reino do norte, em Samaria e Betel. E ali nós vemos que ele não era benquisto, ia ser expulso por Amazias, e o que o fez permanecer era a consciência do chamado de Deus. Eu não tenho essas qualificações, talvez, que outros tenham. Não sou mesmo um profeta, meu pai não era profeta, eu sou um homem simples, eu sou colhedor de sicômoros, de figos, eu sou um boieiro, sou um pastor de gado, mas o Senhor me tirou de pós do gado e disse: vai e profetiza. E assim nós vemos que ele aprendeu também, todos eles aprenderam a capitalizar as adversidades com as quais se depararam. É preciso também aprender os benefícios que se colhem dos tempos difíceis, dos terremotos.
A ilustração interessante que nós temos a respeito é da vida de Moisés. Moisés, ele entendeu mais tarde, depois de todo o seu sofrimento, a maneira como Deus o preparou para a sua missão, a tarefa da sua vida. Quando ele estava no exílio, ele teve 2 filhos. Um chamava-se Gerson e outro chamava-se Eliezer. Gerson quer dizer banido, estrangeiro. E era como Moisés se sentia quando deixou o palácio para viver no deserto, quando enfrentou dificuldade próprias do deserto, de oposição. Mas quando nasceu Eliezer, o seu segundo filho, as suas murmurações já haviam cessado. Ele havia alcançado o favor de Deus. Era um tempo diferente. Então ele colocou o nome do filho de Eliezer, que quer dizer: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu amparo. É certo que ele passou 1/3 da sua vida no deserto, onde teve que desaprender a maneira de lidar como pretendia, como pensava ser certa, para aprender a maneira correta de agir. Então, essas coisas que acontecem, esses terremotos, servem para abalar aquilo que tem que ser abalado e para que as coisas que têm que ser desmoronadas se desmoronem. As coisas que têm que ser dessa forma terão que ser. Então, no livro de Amós, nós vemos como o povo estava buscando outros deuses, a idolatria, a ganância, o desrespeito para o dia do Senhor. Não viam a hora que acabasse o dia do Senhor para poder começar nas suas atividades. Mas ele aprendeu, Amós, naquele terremoto e na circunstância do seu ministério profético, e felizmente os seus olhos se abriram durante 2 anos antes do terremoto, porque há muitos que não abrem seus olhos quando vem o terremoto, e mesmo depois permanece ainda com os seus olhos fechados, olhos que nunca vão se abrir. E nós sabemos que às vezes é preciso um terremoto para mexer conosco, para que nós nos adequemos e pensemos nos planos e nos propósitos de Deus. Num cárcere lá na cidade de Filipos, precisou haver um terremoto para que um carcereiro pudesse encontrar a segurança em Cristo. Naquele desespero, quando havia trevas, quando tudo havia caído, ele perguntou a Paulo: que farei para ser salvo? Então o apóstolo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Felizes aqueles que podem ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Como diz Isaías: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Haverá abalo, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Que tempo nós estamos vivendo? Com certeza é um tempo que será lembrado e ficará marcado no calendário para sempre da história da humanidade, por causa da sua abrangência, por causa da sua intensidade, por causa dos males que tem trazido, as mortes que estão sendo noticiadas, que não devem ser vistas apenas como estatísticas, pessoas que enfrentarão dificuldades econômicas, financeiras, e também muitas doenças, porque estamos numa vida que não é propriamente a vida normal que deveríamos ter. Há um salmo que fala sobre abalos também. O salmista, ele diz o seguinte: ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O monte, ele nos dá a ideia de estabilidade, de firmeza. Mas quando os montes se estremecem, aqui é a figura, ainda uma hipótese. E nós estamos vendo isso, uma coisa que nós imaginávamos. Também nesse mesmo salmo nós encontramos: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Não só os montes se estremeçam,
mas também os reinos se abalam. É um fenômeno que tem, como dissemos, uma intensidade muito forte, uma abrangência muito grande, assim como seria nos dias lá de Amós, que disse que seria não somente nos prados, mas até o cume do Carmelo que haveria de secar-se. Em contrapartida, esse mesmo salmo, nos quais estão falando de abalo dos montes, também usa uma figura de calma, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém, propriamente, não tinha um rio, vamos dizer assim. Quem sabe apontando para a terra prometida, que nós sabemos que ali existe o rio da vida. E nós cremos que existe realmente esse contraste, essa paz, que é decorrente da afirmação do salmista quando diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Aquele que tem absoluta autoridade, o comandante dos exércitos, diz: está conosco. Ele está presente para cumprir as suas promessas. Esse conceito de estar conosco, Deus Emanuel, é um conceito que está no Antigo Testamento e que encontra sua culminância na pessoa de Cristo. Cristo Emanuel, aquele que habita conosco. O Filho de Deus se tornou o nosso tabernáculo. Diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E porque ele habitou entre nós, nós agora devemos ouvir a sua voz. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, ele nos diz para que não temamos. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E embora Jesus corporalmente hoje habite os céus, através do Espírito, ele está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse salmo que nós lemos, que é um salmo de consolo em tempo de crise, em tempo de abalo, que é o Salmo 46, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse silêncio, porque quando diz bramo as nações, é o tumulto das nações, é o grito das nações, a perplexidade. Mas os reinos se abalam, mas ele diz: mas Deus está conosco. Diz: aquietai-vos, um silêncio reverencial diante de Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como esse salmo nos ensina a lidar com os tempos de crise. Ainda que os montes se estremeçam, ainda que haja realmente abalo, o salmista diz: não temeremos. Isso é uma expressão de confiança em Deus na vida do cristão. Não temeremos. E se ele está conosco, nós não devemos temer, porque devemos olhar realmente para aquele que é exaltado entre as nações. Nós concluímos com as palavras do grande apóstolo Paulo, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Nada poderia abalar a confiança e a segurança do apóstolo que estava em Cristo. E ele diz também que pode ser uma experiência nossa. Ele diz que em Cristo somos mais que vencedores. Mesmo em tempos que marcam a nossa existência, a existência da sociedade, da humanidade, como nós estamos vendo, tempos que marcam o nosso calendário pessoal, como no caso de Jacó, o seu encontro com Deus, a morte da sua esposa, nos tempos do rei Uzias, que colocava toda a sua expectativa no homem e teve que aprender que Deus é soberano, no tempo de Ezequiel, que numa experiência trágica, ele não abre o seu coração para expor aqueles problemas, ele relata de maneira sintética. Ou mesmo Oséias, que aprende da infidelidade dos homens, da sua esposa propriamente dita, e da fidelidade e misericórdia de Deus. E como que nós vamos aprender a lidar, a tratar com as datas? Não é o calendário geral, comum da era cristã. É o nosso calendário pessoal. Não deixar que as datas e os acontecimentos exerçam uma tirania sobre nós. Devemos capitalizar as adversidades, como José e o próprio Cristo, e aprender a nos fixar naquelas coisas boas, nas bênçãos de Deus. Aprender que colhemos benefícios que nos acompanham de valor eterno. E aprender que as datas escuras podem também nos preparar para outros acontecimentos, quando os nossos olhos são abertos, para nós fixarmos nossos olhos em Deus. Como disse Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amós teve os olhos abertos 2 anos antes do terremoto. Ele compreendeu a finalidade da sua vida. Que nós tenhamos essa compreensão do fim, da finalidade da nossa existência. E possamos também saber que o Senhor dos Exércitos está conosco e dizer, não temeremos. E em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe.